a ansiedade ainda vai te matar. Estamos no século XXI. Ansiedade, qualquer problema que seja relacionado ao nosso psicológico, está muito em alta. E hoje eu quero falar para vocês mais uma reflexão de como eu consegui lidar melhor com a ansiedade, como eu consegui olhar com outros olhos a questão da ansiedade. Primeiro de tudo, é sempre importante a gente entender o que é a ansiedade. A gente sempre tem questões, problemas, e nada adianta se a gente não entender a causa, não entender o que é. A ansiedade, basicamente, é a ânsia do futuro, aquela ansiedade do que vai acontecer, ou aquele sentimento do futuro, aquele sentimento do que já passou, que poderia ter feito diferente, que vem aquele sentimento de ansiedade. Ansiedade, basicamente, é isso. E a gente tem que ter em mente de que não importa os nossos objetivos, os nossos planos, se a gente tá indo devagar ou se a gente tá indo rápido. A gente sempre quer correr, né? Então, tem um objetivo de entrar numa faculdade, um objetivo... Vamos falar da faculdade, de entrar numa faculdade. Então, a gente sempre vai ficar ansioso, a gente vai ficar... E se não der certo? E se der certo? Aqueles pensamentos... milhões de pensamentos. Então, eu vou estudar tantas horas, eu vou fazer tudo isso, vou fazer aquilo outro. Mas, para a espiritualidade, para Deus, não importa se você vai correr um monte, se você vai correr muito. Você tem que achar um equilíbrio, um meio termo. A gente sempre quer correr muito, quer fazer muito porque tem gente na nossa frente, porque já é tarde demais, porque tem que ser agora, porque agora é o momento. Mas não, na vida não é assim. Lá no plano espiritual, tá tudo escrito, já tá falado. Então, tá o momento, isso vai acontecer pra você. Então, não adianta se você correr, se o momento é o momento de Deus, o momento que Ele quiser. Então, é importante a gente acalmar o nosso coração em relação às coisas da vida. Então, às vezes a gente briga com alguém, a gente já fica com aquela ansiedade. E se eu perder a amizade? E se é aqueles pensamentos a milhões, aqueles pensamentos a mais que são desnecessários? E na espiritualidade, ela vai entender de outra forma. O nosso tempo aqui na Terra é diferente do tempo da espiritualidade, do tempo de Deus, é diferente. E é sempre importante a gente lembrar que o nosso processo, o seu processo, é individual do meu. Não adianta você se comparar. Então, rede social é outro ponto que pega muito a ansiedade. E todos esses pontos que eu tô falando pra você é coisas que eu vivi, que eu aprendi, que nas minhas consultas de psicanálise é abordado. Então, que são temas que acontecem comigo. Então, pode ser que você sinta ansiedade por outros motivos. Às vezes, você se sobrecarrega muito com a família, com os filhos, com o marido, não tem tempo pra você. E aí, você fica assim, autocobrando, que vem a ansiedade. Então, pode ser muitos outros motivos que acontecem com você a questão da ansiedade. Então, vamos olhar para todos os pontos com carinho, com atenção e sempre lembrar, né, da nossa fé, que é super importante, que às vezes a gente esquece. Eu, pelo menos, acredito que sem a nossa fé a gente não vai para lugar nenhum. E o que é a fé? A fé é crer no que a gente não vê, mas sente. Então, eu posso ter fé que dias melhores virão. Eu posso ter fé em Deus. Eu posso ter fé que eu vou ser capaz o suficiente para enfrentar batalhas do dia. Então, a fé, ela envolve tudo que você vai ter fé, que é um sentimento naquilo que você não vê. A gente não vê Deus. Nunca vi Ele. Sei que Ele tá aí, que Ele é onipotente, onipresente, mas eu nunca vi Ele. Mas eu sei que Ele tá ali por mim, então eu tenho fé em Deus. Então, o que você tem fé? O que você vai colocar nas mãos de Deus como fé? Então, eu quero ter mais tempo pra mim. Não cuido de mim, me preocupo muito com família, não tenho tanto tempo pra mim. Então, eu vou ter fé que eu sou capaz o suficiente pra cuidar de mim, pra olhar pra mim. Olha que coisa linda. Olha que
bênção, que prazer enorme. Então, de vez você ficar, nossa, eu não tenho tempo pra mim, meu Deus, eu não consigo cuidar de mim, meu Deus, eu não tô bem psicologicamente, nossa, o que eu vou fazer pra mim, o que eu vou fazer por mim, mas eu quero conquistar isso, mas eu quero conquistar aquilo outro, eu quero conquistar muitas coisas, mas não tenho tempo, eu não consigo. Porque a nossa cabeça fica assim, fica a milhão quando a gente tem uma ansiedade. Então, ela fica pensando em muitas coisas, então troca. Que eu seja boa o suficiente pra cuidar de mim, que eu seja capaz, tenha motivação para tirar um tempo, para olhar para mim, para cuidar de mim, para fazer um exercício por mim. Então, mudar. Tudo tá na nossa mentalidade, tudo tá na nossa mente. Então, se você mudar aqui, tudo anda, tudo flui, tudo caminha. Então, que a gente possa caminhar com mais fé e menos ansiedade. Não deixa a sua ansiedade te consumir. Não deixa que o tempo passe, porque quando a gente deixa o tempo passar, as coisas vão ficando pior. Então, se você viu um sinal de ansiedade, tá tendo crise de ansiedade, procura ajuda, sabe? Às vezes a gente deixa passar, a gente fica aturbulado com as rotinas, com a vida. A gente acha que não tem tempo para nós mesmos, porque tem muita coisa para fazer, para resolver. Mas se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Ninguém vai entrar na sua mente e falar, tira a ansiedade dela. Isso dificilmente não vai acontecer. Então é você por você. É igual a minha mãe fala, se você não fizer por você, quem vai fazer? Ninguém vai fazer. Eu posso aqui te aconselhar, posso te falar, mas ninguém vai fazer por você. Então, depois que você viu esse vídeo, acalma o coração, respira fundo, vê os pontos que você anda tendo ansiedade, muda por fé, muda por esperança, que as coisas vão dar certo, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do tempo certo de tudo. Se você gostou desse vídeo, já curte, segue também para não perder outros vídeos sobre esses assuntos gostosos de falar e de conversar, e um grande beijo!